Graça e paz. Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra baseada no texto de Lucas, capítulo 21, e eu quero falar um pouco sobre o cuidado com a nossa alma. Eu vou meditar em todo o texto, mas eu vou lendo por partes. E a partir do versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: Vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: Tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Amém, meu irmão? Falsos mestres, eles negam que Jesus voltará. Muitas pessoas não creem, muitas pessoas pregam e dizem que Jesus não voltará. Outros caem na armadilha de marcar datas para a volta de Cristo. E ainda há aquelas pessoas e irmãos que dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. Então, nesta manhã, como está a sua alma, hein, meu irmão? Eu queria falar um pouquinho sobre o cuidado com a nossa alma. O versículo 19 diz que é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Assim como cuidamos do nosso corpo, se alimentando e procurando estar sempre bem e sadios, nós devemos cuidar da nossa alma, meu irmão, nos alimentando da palavra de Deus e da graça que Ele nos deu. Nós somos servos do Senhor e nós precisamos viver e buscar a presença de Deus em nossas vidas. Nós temos que alimentar a nossa alma todos os dias. Nós temos que orar, nós temos que meditar nas Escrituras Sagradas. Todas as vezes que você abrir as Escrituras, peça a Deus para lhe dar discernimento, para você ouvir a voz do Senhor. O primeiro ponto que eu queria falar é o cuidado com a alma. Ele é pessoal. Eu, você e nós temos que ter o cuidado devido com o nosso estado espiritual. O que é o nosso estado espiritual? A nossa vida espiritual, irmãos. O pastor vai estar orando por você e te aconselhando quando for preciso. O círculo de oração vai estar orando por você e outros irmãos vão estar orando por você. Mas nada adiantará se você mesmo não fizer algo por você. Não precisamos procurar profetas ou algum irmão com discernimento para nos revelar como está a nossa vida espiritual. Como está, meu irmão amado, a sua vida espiritual? Como está a sua alma diante de Deus?
porque o relacionamento é entre você e Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, lá no versículo 4, ele nos ensina assim: pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. O seu relacionamento com Deus é entre você e Deus. O relacionamento do seu filho com Deus é entre ele e Deus. Eu não posso querer pegar a iniquidade do outro e trazer para mim. Então, como está a sua alma? Você tem alimentado a sua alma como ela tem necessidade de ser alimentada? E este versículo aqui de Ezequiel, ele nos ensina que a responsabilidade é pessoal. Se a nossa alma estiver bem cuidada, meu irmão, isso trará beleza ao nosso rosto. Amém? Lá em Provérbios 15, no versículo 13, fala sobre isso. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração da nossa alma é a nossa mente, meu irmão. Muitos males que afloram no corpo procedem de um coração triste. Um coração angustiado resulta no espírito abatido, pois a tristeza, ela deixa a pessoa oprimida. Talvez você está passando por isso. Nenhum cosmético pode dar mais formosura ao rosto do que um coração alegre, meu irmão. Nenhuma cirurgia plástica pode corrigir melhor o formato do rosto do que a paz interior. Aquela paz que vem de Deus, a paz que vem de Cristo, que é gerada pelo Espírito Santo de Deus. E essa alegria do coração, ela não existe em comprimidos para se comprar em farmácias. Quantas pessoas estão enganadas neste momento? Nós podemos vestir roupas caras, andar em carros importados e morar em palácios e ainda assim ter um coração triste, um rosto abatido e um espírito oprimido. E essa alegria do coração, ela não está nas coisas, meu irmão, mas ela está em Deus. Deus, ele é a fonte da verdadeira alegria. É na presença de Deus que há a plenitude de alegria, meu irmão, e vida eterna. E Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém, meu irmão? Somente vivendo em Cristo é que poderemos ter um coração alegre e um rosto feliz. Muitas vezes nós ficamos preocupados, irmãos, com os outros e não cuidamos de nós mesmos. Não cuidamos da nossa vida espiritual e nem da nossa alma. Então, que nesta manhã você reflita nessas palavras. Cuide da sua vida. Se preocupe com a sua alma. Como está a sua alma? Será que ela está sofrendo? Será que você tem a paz que Jesus nos dá? Será que no seu rosto brilha o brilho de Cristo? Será que você tem refletido a glória do Senhor na vida das pessoas? Em 1 Timóteo 4, no versículo 16, a palavra diz assim: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Olha o que Paulo nos traz com esse ensinamento aqui em Timóteo. Cuide de você mesmo, meu irmão, e da doutrina. A doutrina é a palavra. Como você tem vivido a palavra do Senhor? Será que você tem frutificado na presença de Deus? E diz mais o versículo, continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem. Amém, irmão? O segundo ponto que eu queria trazer nesta manhã é o cuidado para não ser um crente desapercebido, um crente descuidado, um crente desguarnecido. Eu queria ler a partir do versículo 34. E diz assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem.
Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava num monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Você está a fim de ouvir Jesus? Você precisa abrir o seu coração, meu amado. Você precisa crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aqueles que mergulham de cabeça nessas práticas que o texto traz aqui serão surpreendidos pela segunda vinda de Cristo, que os apanhará como um laço. Os palácios, as torres, os castelos, as fortalezas, os esconderijos mais blindados, eles não poderão esconder as pessoas daquele que virá com grande poder e majestade. Os cristãos, eles devem vigiar, porque a sua vinda será inesperada. E devemos orar, meu irmão. Devemos orar porque a sua vinda, a vinda de Cristo, será precedida de grande angústia. E é necessário que naquele dia, grande e glorioso dia, nós estejamos de pé na presença do Filho do Homem. Nós precisamos estar de pé. A nossa vida, ela precisa estar irrepreensível, o corpo, a alma e o espírito. É isso que diz lá em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 23. Quando Jesus voltar, meu irmão, as pessoas estarão desatentas, como na geração do dilúvio. Elas estarão entregues aos seus próprios interesses. Lá eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Essas coisas não são más. Você casar, você dar-se em casamento, comer, mas viver a vida sem perceber que Jesus está prestes a voltar é viver desatentamente às portas do juízo. Nós não sabemos o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja, mas talvez a volta de Jesus para a sua vida está breve, pode ser hoje. O juízo de Deus pode vir na sua vida a qualquer momento, meu irmão. Quando nós morremos, quando a nossa carne ela morre, nós fechamos os olhos e imediatamente nós já estaremos aonde nós deveremos estar, ou na presença de Cristo no paraíso, ou no inferno. E muitas pessoas não levam a sério, pouco se prega sobre isso. Pouco se prega sobre arrependimento de pecados, sobre você negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Então, o juízo de Deus pode vir na sua vida a qualquer momento, meu irmão. Abra os seus olhos e os seus ouvidos espirituais para Jesus de Nazaré neste momento. Porque nós não sabemos qual é o dia. Nós devemos viver alertas todos os dias. E a palavra de ordem de Jesus para essa manhã é vigiai, vigiai. Vigiai. O terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é o cuidado para não se tornar um crente religioso. Quando se cultua sem propósitos, sem temor, sem reverência, sem quebrantamento, a pessoa acaba se tornando apenas um religioso. E quantas pessoas têm procedido desta maneira, meu irmão? Frequenta a igreja há muitos anos, mas não tem experiências com Deus. Quais são as experiências que você tem tido com Deus? Quantas são as experiências que você tem tido com Deus? Só tem experiência com Deus, meu irmão amado, aquele que tem relacionamento com Deus. Muitos não têm conteúdo da graça, não têm substância, têm apenas conhecimento e informações da Bíblia. Conhecimento e informações da Bíblia não são garantias de salvação na sua vida. É o seu relacionamento com Deus, é o seu relacionamento com Cristo, é o seu crer. Você será salvo pelo crer. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, meu irmão. E quando vem uma tempestade na vida dessas pessoas, a sua casa cai, pois ela foi construída na areia, ela não foi bem alicerçada, ela não foi fundamentada e fundada em Cristo. E em Mateus, no capítulo 7, no finalzinho do Sermão do Monte, a partir do versículo 24, Jesus, palavra de Jesus de Nazaré, diz assim para nós: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparada a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força naquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha o que Jesus diz para nós, meu amado. Como está a sua alma? Como está o cuidado com a sua alma? Muitos crentes, muitos servos têm a alma enfraquecida, a alma sem alimento. Tem crentes que dão pouca importância às coisas espirituais. O crente que eu digo aqui é o crente no Senhor Jesus, é o servo de Deus. Muitos não vão aos cultos, não têm o seu momento a sós com Deus. Você precisa tirar um momento a sós com Deus. Você precisa meditar nas Escrituras para ouvir a voz de Deus. Você precisa orar, você precisa falar com Deus, você precisa colocar o seu joelho em terra, meu irmão. Muitos não fazem o culto doméstico com a sua família. Você, que é um homem, que é o sacerdote do seu lar, faça o culto doméstico com a sua família. Reúna seus filhos e a sua esposa, cantem, louvem ao Senhor, traga a palavra, peça para o Senhor dar discernimento. Isto vai enfraquecendo o servo do Senhor, tornando-se carnal e distante de Deus. Se você não busca, se você não está na presença do nosso Deus amado, você se torna um crente carnal e distante de Deus, meu amado. A palavra de Deus nos ensina que, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos, de espírito, servindo ao Senhor. Está lá em Romanos 12, versículo 11. Quanto ao zelo, o zelo pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, pela palavra, é um zelo com entendimento, meu amado. Os fariseus, eles tinham zelo pelas coisas de Deus, mas era um zelo sem entendimento. E o zelo sem entendimento é apenas fanatismo. Eles eram fanáticos religiosos. O quarto ponto que eu quero trazer para os irmãos: cuidado para a sua alma, não guardar amarguras. Uma pessoa amargurada vive perturbada, meu irmão. Ela não tem paz, ela não tem sossego. Tudo ao seu redor fica cinzento. Há uma tempestade em seu coração. Então pessoas agem assim, ficam assim porque estão vazias e precisam ser preenchidas por Jesus de Nazaré. E essa pessoa, além de viver perturbada pelo vendaval do seu próprio coração, elas ainda contaminam as pessoas à sua volta. Quantas pessoas que nós conhecemos que agem assim? Isso é falta de Deus, é falta de um relacionamento com Deus, é falta de estar na presença de Jesus de Nazaré, meu irmão. Abra sua mente, abra o seu coração em nome de Jesus. Em Hebreus 12, versículo 15, a palavra diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminadas. Um servo faltoso afasta-se da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça e devemos continuar firmes, meu irmão, na graça. A graça é o ambiente no qual se desenvolve a nossa corrida rumo ao céu. É onde nós atravessamos o nosso Jordão. A graça de Deus, ela representa aqui todos os benefícios que Deus tem fornecido ao seu povo. Amém? Amados, limpe seu coração. Abra sua mente nesta manhã em nome de Jesus. O diabo, ele procura alimentar em nosso coração esses sentimentos maus, para que fiquemos contaminados e pecarmos contra Deus e que percamos as nossas bênçãos. Nós precisamos manter sempre o coração quebrantado para sermos vencedores. Você não pode esquecer que nós somos totalmente dependentes de Deus, meu irmão. Sem Deus nós não somos nada. Você só acordou hoje porque Deus permitiu. Você está respirando, está andando porque Deus permitiu. Então, limpe seu coração. No Salmo 51, versículo 17, diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezará, ó Deus. Amém, irmão? No versículo 25, diz assim: haverá
fala sobre a vinda do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústias entre as nações e em perplexidades por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar, nós não sabemos a hora, somente Deus Pai. Mas como está a sua vida diante de Deus? O juízo de Deus vem na vida das pessoas, meu amado, a todo instante. É só você morrer e fechar os olhos, você vai passar pelo juízo de Deus. Ou você irá para o céu, ou você irá para o inferno. Não existe um outro caminho a não ser Jesus. Não existe purgação de pecados. Isso é tudo mentira do diabo. Isso é tudo coisa para enganar, para encher a sua cabeça de filosofias vãs, de um falso conhecimento. Então abra seu coração nesta manhã. O Senhor quer que você venha até Ele. Tenha um momento a sós com Deus. Coloque a sua vida no altar do Senhor e fala: Senhor, me perdoe pelos momentos que eu deixei de estar em Tua presença. Me perdoe porque eu não tenho te buscado como deveria. E se coloque diante de Deus, meu amado. Quebrante o seu coração e Deus vai fazer uma obra transformadora na sua vida. E que Deus Ele te abençoe. Que Deus Ele possa abençoar ricamente a sua família. Que Deus Ele possa restaurar a sua vida espiritual. Nós precisamos entender e compreender que nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos ter intimidade com o Pai e viver na presença dEle. Não é só conhecer a palavra, é viver as Escrituras. Servir a Deus de verdade, meu irmão, é negar a si mesmo, é viver a palavra na sua totalidade, é se esforçar a cada dia. Amém? Que Deus Ele te abençoe em nome de Jesus.